Pronto, gravando a reunião. Novamente, bom dia a todos. Hoje é uma reunião importante que a gente vai fazer, porque trata-se da reunião devolutiva da avaliação de desempenho de 2022, né? É uma reunião de síntese, na verdade, para informar os colegas de como se desenrolou, de como se sucedeu essa avaliação de desempenho e os resultados que nós tivemos até agora apurados, né? Como vocês sabem, especificamente a avaliação de desempenho de 2022, ela foi permeada por uma série de conjecturas, uma série de situações que ocorreram durante o ano de 2022, né? Então, nós tivemos aí a resolução da Justiça Digital, né? A resolução que transformou as unidades judiciárias em 100% digitais, as remoções que foram diversas, né? Nós tivemos esse cuidado de acompanhar todo esse movimento de transformação do TJAP junto com a corregedoria, etc. E tivemos, então, como consequência, um cronograma, um período mais apertado da execução desse terceiro ciclo de gestão por competências, né? Iniciamos o processo de avaliação de desempenho dos nossos servidores, os chefes avaliando e também os servidores fazendo a sua autoavaliação em outubro, né? Estava previsto no nosso planejamento para 2022 de ser em agosto, mas com todas essas alterações que ocorreram, nós tivemos que prorrogar para o período de outubro, e foi de 4 de outubro, ocorreu de 4 de outubro a 14 de novembro de 2022. Então, tivemos aí cerca de 40 dias para fazer a avaliação de desempenho, né? E, como consequência, nós tivemos aí, mesmo com todas essas conjecturas, mesmo com essas alterações, nós alcançamos um percentual. Tem alguém com áudio falando aí, o pessoal está entrando. Vou bloquear aqui. Pronto. Voltando aqui. Está aparecendo aí para vocês o percentual? Tá? Beleza. Então, a avaliação de desempenho ocorreu de 4 de outubro a 11 de novembro, aliás, né? E nós alcançamos um percentual. Sim. Só não está em tela cheia. Não está em tela cheia. Espera aí, que é porque como eu saí, deve ter... Tem todo um sistema aqui, né? Agora sim, né? Apareceu? Agora sim, agora sim. Perfeito. Tela cheia. E aí perfeito. Nós alcançamos, pessoal, um percentual recorde de adesão à execução do programa de gestão por competência durante o ano de 2022, tá? Vocês sabem, esse é o terceiro ciclo, então é o terceiro período, terceiro movimento de gestão por competência no tribunal, né? Como é um programa estratégico que movimenta todo o Tribunal de Justiça, todos os servidores, é algo que naturalmente vai ser implementado conforme os anos ele vai se aperfeiçoando. E esse ano, apesar de todas essas conjecturas, esses fatos que eu coloquei para vocês, nós tivemos aí um percentual de adesão recorde. 96% dos nossos servidores executaram o processo de avaliação de desempenho no sistema. Isso é, pessoal, de fato, para a gente, algo muito significativo, porque reflete o nosso trabalho como gestão de pessoas, né, como gestão por competência, e reflete a adesão, o comprometimento, a responsabilidade, o interesse dos servidores do Tribunal de Justiça no assunto, né, na matéria, e também em visualizar seus desempenhos e desenrolar as etapas de gestão por competência. Isso para a gente assim foi muito gratificante. Para vocês terem uma ideia, no ano passado nós alcançamos 90%, que já é um percentual alto, né, considerando um segundo ciclo. E esse ano a gente conseguiu ainda avançar mais 6% de pessoal. O que isso se torna em termos quantitativos? Nós temos aí 1.366 colaboradores, servidores ativos no programa, considerando os avaliadores e os avaliados, e cerca de 1.311, 96% desse pessoal, executou algum processo de avaliação no sistema. Então, isso para a gente traz grandes possibilidades de reverter esse percentual que ainda é quantitativo
em programas de treinamento, programas de desenvolvimento, em relatórios, em demonstração de resultado, de desempenho para o tribunal, e como consequência a gente vai conseguir reverter isso também em benefício dos nossos servidores, que é o nosso principal, né, nosso principal objetivo aqui. Então, inicialmente eu quero agradecer aos gestores que aqui estão presentes nessa reunião, né? Tem alguns aqui que acompanharam todas as reuniões, todas as etapas que executaram, que tiveram o cuidado de fazer o processo. Muito obrigado. Isso aqui, com certeza, é resultado de um trabalho conjunto do Departamento de Gestão de Pessoas e também de cada gestor de equipe nas suas unidades. Então, parabéns aí para todos nós por esse resultado. Para efeito de informação, esses 4% aí que estão restantes, que são, digamos, os que não executaram, eles são os servidores que eventualmente possam constar na licença, né, que estão usufruindo de licença. Então, a gente tem servidor de licença médica, a gente tem servidor de licença maternidade, a gente tem servidor que está afastado. Então, aqueles que nós identificamos, nós suprimimos a avaliação de 2022 naturalmente, né? E aqueles servidores que efetivamente não fizeram mesmo o processo de avaliação ou deixaram de executar algum procedimento de gestão por competência. Mas ainda assim, é um resultado muito significativo, muito positivo. Nós já fizemos levantamento com pesquisas em outros tribunais, e nessas etapas, nesses ciclos iniciais, né, primeiro, segundo, terceiro, quarto ciclo de gestão por competência, o percentual de adesão fica em torno de 70%. Então, eu posso garantir para vocês que a gente está com um percentual acima da média aí, o que é bastante importante. Continuando aqui, aqui eu coloquei para vocês um quadro de como se desenrolou a adesão na avaliação de desempenho por perspectivas, tá? Então, a gente tem aí 95,75% nas avaliações comportamentais, de avaliações respondidas, 94% na avaliação técnica e 93%, quase 94% na avaliação de responsabilidade. Aí alguém pode se perguntar, Alessandro, por que esse percentual ele baixou? Vocês lembram que a avaliação comportamental é a primeira, né? Então, o servidor acessa o sistema e faz primeiro a avaliação comportamental. Depois ele acessa de novo e faz a avaliação técnica. Depois ele acessa por terceiro e faz a avaliação de responsabilidade. Provavelmente essa baixa de percentual ocorreu aqui em comparação com a comportamental, com a técnica e com a de responsabilidade, porque os servidores não retornaram para concluir o processo. Então, a maioria dos servidores concluiu a avaliação comportamental e compreendeu que estava encerrada o processo de avaliação e não voltou, por exemplo, para fazer a técnica, e alguns não voltaram para fazer a avaliação de responsabilidade. Isso reflete para a gente uma necessidade de comunicação, né, de aperfeiçoar mais ainda a comunicação com os nossos colegas e de gestor para com os seus servidores, né, de que é necessário fazer as avaliações nessas três perspectivas. Ainda assim, o percentual é um percentual satisfatório, mesmo aqui nos 93,6%, que é a avaliação de responsabilidade. Mas aí a avaliação, em média, ficou aí cerca de 96% de adesão. Continuando aqui. E aí, pessoal, a gente tem a satisfação de informá-los que já está liberado o resultado da avaliação de desempenho. Tá? Os senhores já podem acessar, inclusive desde a semana passada, já podem visualizar o desempenho lá da sua equipe, saber como a sua equipe, qual o coeficiente de desempenho, como foi que a equipe se desenvolveu durante o ano de 2022. Aqui nessa tela que eu printei para vocês, é um exemplo do desempenho individual da equipe. Então, ao acessar o sistema, vocês já sabem o caminho, né? Gestão administrativa, gestão por competência, vocês vão se deparar com essa tela de gerenciamento da equipe. Então, no exemplo que eu coloquei aqui, a gente tem a quantidade de colaboradores, nessa equipe, por exemplo, são 7 colaboradores, e o desempenho da equipe, da média geral da equipe, que é o coeficiente de desempenho. Então, essa equipe aqui, ela ficou, considerando a avaliação do superior e considerando a autoavaliação dos servidores, com 89,12% de desempenho.
Aí você vai perguntar assim, Alessandro, esse 89,12% é em comparação com o quê desse desempenho? Com o que está mapeado para a equipe, tá? Lembra que o gestão por competência ele se reporta constantemente àquele documento de mapeamento da unidade, que demonstra as atribuições da unidade, as escalas de cada uma dessas atribuições, etc. Então, é através desse documento que a gente faz um parâmetro para que pós-avaliação possa ser feita essa comparação entre o que está planejado para a equipe e o que foi avaliado no desempenho, tá? Então, aqui a gente tem nessa tela o gerenciamento da equipe. Quando você acessar lá o botão de gestão por competência, gestão administrativa, gestão por competência, ele já vai abrir nessa tela. Para acessar, você pode acessar o resultado individual da equipe. Aliás, você pode acessar o resultado da equipe ou o resultado individual de cada servidor. Por que é importante isso? Porque o gestor ele pode optar, por exemplo, em fazer uma reunião com toda a equipe, reunir toda a sua equipe e dizer, olha, pessoal, eu vou apresentar aqui para vocês o desempenho da nossa equipe. É importante a equipe tomar ciência disso. E, posteriormente a essa reunião geral com a sua equipe, você pode chamar cada um dos servidores e dar o feedback para ele, né, demonstrando para ele os resultados individuais da avaliação de desempenho. Primeiro, a gente vai mostrar aqui para vocês o gerenciamento da equipe e aqui aonde você pode acessar esses resultados. Então, bem aqui tem um botão, nesse campo gerenciamento da equipe, tem um botão mini equipe. Clicando em mini equipe, ele vai abrir a relação de cada um dos seus servidores, né? A gente vai colocar aqui, ó, ele vai apresentar para vocês o total de colaboradores, a média geral da equipe, o total de percentual relativo à questão comportamental, o percentual relativo à questão técnica e depois relativo à questão de responsabilidade. Se vocês observarem aqui, ele coloca um percentual também para cada uma das perspectivas de avaliação. Então, como gestor, eu já consigo visualizar aqui logo de cara que essa equipe ela tem um comportamento, tem uma perspectiva comportamental muito boa, tem uma perspectiva de responsabilidade muito boa, mas precisa melhorar na perspectiva técnica. Então, isso já demonstra o que, por exemplo, o gestor precisa trabalhar, de que forma ele precisa dar esse retorno, esse feedback para a equipe e de que forma ele pode desenvolver programas de desenvolvimento, de capacitação, propostas, etc. Ok? Tudo tranquilo por enquanto, né? Beleza. Veja só, além disso, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá, pessoal? Olha só, além disso, aqui nessa tela da minha equipe, lá daquele botão minha equipe, vocês vão identificar aqui que cada campo dessa tela consta um servidor. Aqui a gente suprimiu naturalmente o nome dos colegas, né, para não aparecer. Mas aqui eu tenho, por exemplo, o João, com o coeficiente de desempenho dele 86%, a Maria, com coeficiente de desempenho 90%, o Raimundo, com coeficiente de desempenho de 87%. Clicando nesse botãozinho aqui ao lado, acesse aqui as informações e detalhes de cada servidor. A gente tem a possibilidade de identificar os relatórios de cada um dos servidores, né, de forma sintética, onde ele vai demonstrar a evolução do servidor, o percentual de alcance do servidor, de desempenho do servidor, o coeficiente, a nota do servidor, todas as informações que vocês precisam. Se os servidores de vocês estiverem bem integrados na gestão por competência, vocês já vão identificar todos os dados cadastrais deles aqui. Inclusive, é possível que cada servidor coloque as suas fotos e tal. Então, quando tu abrir a tua tela aí como gestor, tu vai deparar com as fotos de cada um dos membros da tua equipe aqui, tá bom? Continuando, olha só. Aí eu cliquei aqui nessa primeira, eu escolhi aqui, vamos supor, escolhi o João aqui e cliquei nesse primeiro ícone aqui, que é o relatório da equipe, da avaliação. Esse relatório aqui que eu estou mostrando para vocês, pessoal, ele vai apresentar para vocês um conjunto de gráficos. Esses gráficos, eles vão apresentar para vocês algumas visualizações de como está o desempenho, a situação dos servidores aqui em individual.
Aqui eu estou vendo o desempenho, o resultado da avaliação do João, por exemplo. Aqui no campo inicial vai aparecer a foto do João, o nome do João, a matrícula do João, a função que o João está alocada, né? O setor que ele está alocado, todos os dados cadastrais funcionais básicos do João. O percentual de alcance da perspectiva comportamental, da técnica, da de responsabilidade e o coeficiente de desempenho total, ok? Esse coeficiente de desempenho total, ele é uma média dessas três perspectivas aqui. E é importante vocês também saberem que essas três perspectivas aqui, elas têm pesos diferentes, que estão descritos lá na nossa política. Então, se vocês somarem essa comportamental, técnica e responsabilidade, possivelmente não vai dar o mesmo percentual de resultado, tá bom? Se vocês somarem dividido por 3, por exemplo. Porque o comportamental tem mais peso do que o técnico e a responsabilidade e tal. Então, tem todo um esquema estabelecido pela consultoria que implantou o programa, que é importante saber para não criar essa dúvida. Então, aqui eu tenho o coeficiente de desempenho, né? A média. Tenho essa matriz, um exemplo aqui de gráficos que vou apresentar. A gente não colocou todos, tá? Porque são muitos gráficos, mas aí depois vocês podem analisar com calma. Tem essa matriz Nine Box. Essa matriz, ela é interessante o seguinte. Se você visualizar individualmente, você vai identificar, por exemplo, aqui aonde se encontra determinado servidor. Então, aqui, por exemplo, eu tenho aqui o exemplo dessa servidora aqui, Ayla. Foi o exemplo que a gente pegou lá. A Ayla, ela tem aqui o campo não atende, ela tem o campo aqui no meio em desenvolvimento e tem o campo atende. Então, dentro do que está mapeado para a função dela, dentro do que ela exerce e do resultado da avaliação, eu consigo visualizar aqui que ela atende a função que ela está mapeada, tá? Em alguns casos, vocês vão visualizar que ela vai estar acima da linha de superação. Então, isso quer dizer que ela está entregando mais resultados, ela está entregando mais trabalho do que ela, de fato, do que está mapeado para ela. Então, eu posso contar com ela mais do que eu estou contando no momento, por exemplo. Tá bom? Lembrando que esse tipo de escala é dado desde o mapeamento, tá, pessoal? Desde as atribuições, da função, do que foi mapeado para o servidor. Então, está bem escalonado aqui em um padrão. Ainda aqui em relação a outro gráfico, olha, esse ano a gente traz um resultado, uma novidade muito interessante. Bem aqui eu tenho a escala de histórico de desenvolvimento do servidor, tá? Então, a partir dos próximos ciclos, essa escala ela já vai ficar cada vez mais evidente. Conforme a gente vai implementando, eu vou visualizando como o servidor está em relação às suas perspectivas comportamentais, de responsabilidade e seus resultados, tá? Então, aqui eu tenho, por exemplo, a escala comportamental. Esse servidor aqui em exemplo, em 2019, foi o primeiro ciclo de avaliação, ele estava num determinado percentual, aí se você clicar depois aqui na sua tela, vai aparecer. Ele teve uma quebrada de algum percentual e depois recuperou. Então, nos 3 ciclos de avaliações, a gente percebe que houve ali uma curva um pouco para baixo, depois ele teve uma elevação de novo. Aqui na escala de responsabilidades, olha, o servidor estava um pouquinho abaixo, no segundo ciclo ele teve uma superação e no terceiro ciclo também. Ainda que um percentual pequeno de superação, mas ele houve uma superação. Então, aqui vocês vão conseguir visualizar o desempenho e o resultado de cada um dos seus servidores, tá bom? Em gráficos. Daqui a pouco a Juliane vai mostrar para vocês como é que vocês vão visualizar o resultado da avaliação em termos quantitativos, detalhados de cada uma daquelas perguntas que vocês responderam na avaliação de desempenho dos colegas. Tudo bem até aí? Tranquilo? Beleza, depois vocês vão visualizar. E continuando ainda aqui agora sobre o desempenho geral da equipe. Eu falei primeiro para vocês sobre o desempenho individual. É possível ver o gráfico individual de cada servidor. E agora a gente vai pegar todos esses gráficos e vamos agora analisar o desempenho da equipe e conseguir visualizar. Primeiro eu cliquei nesse botão aqui, mini equipe, para visualizar cada um individualmente. E agora eu vou clicar nesse desempenho da equipe. O desempenho da equipe, ele vai apresentar gráficos sintéticos, resumidos, de como se saiu a equipe. Continuando, percentual de desempenho da equipe. Então, aqui já não é mais individual, é todo mundo. Ele vai apresentar percentuais comportamentais, percentuais técnicos e percentuais de responsabilidade.
Aqui eu coloquei aqui o percentual da nossa equipe. Olha. Então, a nossa equipe é quase 100% aqui. O coeficiente de desempenho é 99,5%. Na maioria das vezes, mais em função da nossa coesão como equipe, né? A nossa equipe é pequena, só somos nós três. É eu, Alessandro, a Adna e a Juliane, então a gente consegue sintonizar bem, mas tem alguma coisa aqui comportamental que precisa ser trabalhada. Tá bom? Continuando aqui, ó. Tem algum áudio aberto? Só pedido para os colegas tampar o áudio aberto, senão eu vou ter que fechar aqui. Aí, fechei. Acho que era o Atila. Bom dia, meu amigo Atila. Olha só. Bom dia, amigão. Bom dia. Desculpa aí. Bom dia, nada. Ainda aqui sobre a matriz na Inbox, referente aos dados da equipe, aqui, eu coloquei o exemplo de outros gráficos também, tá? Vai aparecer para vocês essa matriz, que é o mesmo entendimento da explicação que eu dei anteriormente. Todavia, nesse campo de desempenho da equipe, vocês vão visualizar todos os servidores e vão conseguir comparar quais são os servidores que estão numa escala e outros que precisam melhorar, tá bom? Então, aqui, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma equipe aqui com 10 servidores. Eu vou ter servidores marcados aqui numa escala de que não atendem, nos servidores que estão em processo de desenvolvimento e os servidores que atendem e aqueles que superam, né, o desempenho esperado, mapeado para eles. Então, certamente para vocês, esse gráfico aqui dessa tabela, ele vai apresentar mais dados do que esse exemplo que eu trouxe aqui, tá? Porque como eu trouxe o exemplo da nossa equipe, só são 3, meio que a gente está quase alocado aqui só na perspectiva de atende, quase supera as expectativas, etc. Mas para vocês esse gráfico vai apresentar dados mais consistentes. O que eu faço com isso? Você consegue visualizar quais os servidores que precisam ser mais atendidos, né, no sentido de dar para ele mais atribuições, mais responsabilidades, ou participar de desenvolvimento, ou oferecer para o servidor alguma alternativa, ou talvez isso signifique que o servidor está alocado na função que não é para ele. De repente, ele é um excelente servidor na sua competência técnica, mas ele está ali naquele momento exercendo uma atribuição que precisa, de repente, ser alterada, ser mudada, ou ser agregado algum tipo de valor em relação ao trabalho que ele está exercendo, tá? Essa análise vai ficar com a expertise dos senhores, naturalmente, que são os gestores da equipe. O objetivo do gráfico é mostrar como está a equipe no momento atual. Então, aqui a gente tem outros gráficos, né? Por exemplo, o desempenho da equipe por função. Se a equipe de vocês tiverem várias funções, naturalmente vai aparecer aqui quais as funções que estão contribuindo mais para os resultados do trabalho, né? Quais as funções que precisam ser melhoradas. Aqui o desempenho da equipe por grau de escolaridade. Então, a gente tem vários gráficos que os senhores vão ter acesso lá, que de repente podem dar para vocês uma visão bem técnica de como desenvolver, como trabalhar a equipe, como aproveitar a equipe melhor cada vez mais, né? E aí, só para finalizar aqui a minha parte, novamente, Alessandro, eu já fiz a avaliação, e agora quais as próximas etapas? A próxima etapa é a realização do feedback do PDI, tá, pessoal? O que é isso? A Juliane vai falar para vocês detalhado, mas basicamente os senhores vão dar o retorno para a equipe, né, do resultado da avaliação. E aí fica a critério do gestor, se ele vai fazer uma reunião única para dar esse feedback para todo mundo, apresentar os dados sintéticos da equipe, mas é importante que cada servidor tenha acesso também ao seu resultado individual. Essa conversa é muito importante, por quê? Porque, além do retorno da avaliação em respeito ao que foi mensurado do desempenho do colega, é o momento também onde eu costumo dizer que o gestor, ele se confirma como gestor, né? Ele se coloca, ele chama seu servidor, ele repassa para o servidor o desempenho individual de cada um e se reafirma como líder naquela unidade, né, responsável pelaquela unidade, etc. Então, é uma via de mão dupla que é muito importante. Depois desse feedback, pessoal, a gente precisa da colaboração dos senhores. Eu sei que já estamos aqui no apagar das luzes de 2022, ainda mais a Copa agora, né? Está todo mundo nessa expectativa. Mas a gente precisa construir o PDI de 2022 para entregar o relatório e a proposição de capacitações e desenvolvimento para a escola judicial, tá bom?
Então, a gente precisa, após feedback, solicitar que os servidores executem o processo de PDI, acesse o sistema, elabore seu PDI para que a gente sintetize e entregue para a escola uma proposição. Isso é muito importante. No ano passado, inclusive essa semana, tive a oportunidade de conversar com a secretária, com a diretora da escola, né? No ano passado, naturalmente, a escola não vai conseguir oferecer para todos os servidores as capacitações, mas eles adotaram um procedimento que foi muito interessante. Todos os cursos que estavam relacionados às competências técnicas, que estavam destacados no PDI de cada servidor, os servidores receberam um e-mail, né? Informando, olha, você colocou no seu PDI, você informou no seu PDI que haveria a necessidade de determinado curso para sua competência técnica. A escola está oferecendo esse curso. Aí o servidor poderia se inscrever. Inclusive, este curso que eu estou fazendo hoje faz parte da minha hoje aqui na escola, faz parte da minha competência técnica e eu recebi a convocação baseada no meu plano de desenvolvimento individual. Então, quanto mais a gente municiar a escola judicial, quanto mais a gente municiar o tribunal dessas informações, melhor para poder direcionar as capacitações e desenvolvimento, tá bom? Esse ano, excepcionalmente, a gente vai deixar em aberto a construção do PDI até dia 16 de dezembro. Então, até a saída do recesso, né, até a gente entrar de recesso, os servidores vão poder construir esse PDI e aí eu vou fazer um relatório posteriormente, tá bom? E agora eu passo a palavra para minha parceira aí de guerra, Juliane Castro, nossa psicóloga do departamento. Obrigada, Alessandro. Bom dia a todos. O que a gente precisa fazer agora, né? O Alessandro explicou, falou para vocês sobre o resultado da avaliação, como que vocês têm acesso a esse resultado, várias formas de analisar a equipe de vocês, ou tanto em grupo quanto individual, mas aquela parte que ele mostrou é uma parte mais visual, de gráficos, não é? Para vocês terem uma noção via gráfico do que vocês podem analisar dentro da equipe de vocês. Eu vou mostrar aqui outro meio, que é o que a gente usa no feedback, né? Do feedback especificamente da avaliação, né? Que seria o relatório da avaliação, que aí já vai constar mais detalhadamente como que cada servidor se avaliou, como cada gestor avaliou seu servidor e ver o resultado final, ver o gap direitinho, onde que está o gap de cada uma das competências que foram avaliadas, né? Só que antes de eu falar do relatório, eu preciso falar do feedback. Esse é um assunto que a gente até bate recorrentemente nessa tecla, porque entendemos sim que o feedback ele é dado ao longo de todo o ano, né? Ao longo de todas as atividades. Vocês, enquanto gestores, provavelmente têm esse hábito de dar feedback. Mas especificamente a gente vai falar aqui da avaliação por ser o nosso foco. Só que aí eu vou reforçar um pouquinho da importância dele, né? Porque o feedback ele é uma das principais responsabilidades do gestor. E ele deve ser feito, porque a pessoa, primeiro, porque ela precisa saber de como que ela está desempenhando. É muito difícil você estar desenvolvendo atividades se você não sabe se estão contentos, se não estão, e aonde você pode melhorar. Então, ele é uma responsabilidade, ele é uma atividade inerente à liderança, né? E por que ele é tão importante? Porque a partir do momento que eu recebo um feedback, eu consigo aumentar o meu nível de consciência, de saber aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu preciso melhorar, preciso desenvolver, e aquilo que eu tenho muito potencial, entendeu? Aquilo que eu estou me saindo muito bem. Então, aumento o meu nível de consciência do meu comportamento, né? E como que o meu comportamento está interferindo em toda a unidade, que, consequentemente, vai interferir no tribunal, no resultado de entrega do tribunal. Tá? Então, o feedback, ele é uma informação que eu vou dar especificamente sobre o desempenho da pessoa, tá? Sobre o desempenho. Eu não vou estar julgando, eu não tenho caráter de valor, né? Mas é especificamente, tanto que é importante a gente sempre ser o mais técnico possível, de você conseguir trazer para a realidade e não deixar nada muito vago, mas muitas vezes expor situações, sabe, onde você pode melhorar, mas com exemplos de fato de situações que acontecem dentro da unidade, para não ficar algo muito vago. Você tem que melhorar a comunicação, mas aonde que eu tenho que melhorar a comunicação? O que foi que eu fiz? O que é que faltou? Então, quanto mais específico, melhor, tá? Então, ele não vai ser focado na minha opinião, né? Minha opinião pessoal sobre a pessoa, mas eu tenho que trazer informações mais técnicas, mais concretas de situações
que eu consiga ser mais específico, né? Para poder aquela pessoa conseguir enxergar dentro de uma situação como que ela agiu, o que que ela poderia ter feito, o que que a gente pode fazer para melhorar, e aonde que ela se saiu muito bem, aonde que ela conseguiu ter atitudes, né, ações muito assertivas dentro da unidade, daquilo que é esperado, ou muitas vezes superou aquilo que era esperado. Tá? Pode passar, Alessandra. Uhum. E aí, aqui é só um reforço do que eu acabei de falar, né? Feedback. Por que que realiza a gente feedback? Porque a gente vai estar repassando informações que são importantes para aquele servidor, né? Aí você demonstra para o servidor e para a equipe como que está o desempenho deles, a gente não fica num limbo, a gente consegue ter dados mais concretos de como que a gente está saindo. Você consegue ter uma visão, enquanto líder, uma visão sistêmica, uma visão geral da sua unidade, das competências que a sua equipe está saindo muito bem, aonde que a sua equipe precisa se desenvolver mais, e aí fortalece o papel de líder, né? E aí, como eu disse, o que é importante no feedback? Que ele seja objetivo, que ele seja individualizado direto. O Alessandro até comentou que você pode chamar a equipe para falar do desempenho da equipe, mas quando você for falar de cada um, é importante que você individualmente converse com as pessoas, né? Que a gente não exponha para toda a equipe como que cada uma está saindo. E aí tem que ser específico, foco na melhoria descritivo, detalhado e com uma linguagem adequada. Quanto mais simples a gente falar, melhor, né? Melhor esse entendimento, né? E aí a gente vê ali o momento, local adequado a gente fazer esse feedback, né? E tem que ser neutro, tem que tentar me eximir o máximo de dar minha opinião pessoal, tentar fazer qualquer tipo de julgamento, né? Mas ser muito específico, que é como eu disse anteriormente. Pode passar, Alessandra. E aí aqui é só umas orientações gerais sobre o que é importante no momento que você dar o feedback. Primeiro que você se prepare com antecedência, você já deu uma olhada nos relatórios, você já consiga observar o que você acha importante dentro do relatório que seja destacado no feedback. Você não vai precisar ler tudo aquilo ali, expor tudo, mas a gente vai pontuar o que é mais importante. Então, se preparar com antecedência, né? Do que vocês acham importante trazer nessa conversa, né? Que ele seja claro, que seja objetivo, que seja seguro, né? Que você tenha empatia, né? Porque a gente tem sempre que se pôr no lugar da pessoa que está escutando, como é que a gente gostaria de ouvir aquela informação, porque a mesma informação a gente pode dar de diversas maneiras, de diversas formas, né? Umas mais assertivas, outras nem tanto. Então, a gente tem que ter esse cuidado de como que a outra pessoa, e ainda mais quando você conhece a sua equipe, você sabe como que é o perfil de cada um. Então, ter empatia, ter esse cuidado na hora de repassar essas informações, tá? Tomar cuidado com a forma, com a linguagem corporal, o tom e a extração da voz, que é o que eu estava agora falando da empatia, né? O ser assertivo, a gente tem que tomar cuidado com a forma como a gente expressa aquilo ali, tá? Evitar qualquer tipo de julgamento das opiniões pessoais, dar exemplos usando uma linguagem compreensível. Então, falar de situações que aconteceram ajuda muito no entendimento, tá? Para não ficar algo vago, porque senão você vai dizer que eu preciso melhorar a comunicação e eu vou dizer que não, que para mim tá boa, né? Mas aí quando você traz situações, fica tudo muito mais pertinente para quem tá ouvindo, né? Para compreender aquilo ali que está sendo dito, tá? Evite exemplos de casos que já foram discutidos, foram resolvidos, às vezes teve alguma situação mais complicada dentro da unidade, mas vocês já resolveram, já começaram, já resolveram, então não precisa a gente trazer isso de novo, né? Porque aquilo ali é página virada, a gente traz novas situações ali. Ter alternativa para desenvolver a competência que será trabalhada no feedback, então é importante que a gente tenha formas de desenvolver aquilo ali. O Alessandro bateu muito na questão do PDI e da escola, só que desenvolvimento não se limita à escola, a escola é uma ferramenta, né? Mas muitas vezes o desenvolvimento pode ser uma mudança de postura, pode ser algo que eu vou ler a respeito, que eu vou estudar, uma palestra, enfim. Tem outras formas da gente falar em desenvolvimento que não se limita a cursos oferecidos pela escola, tá? Então, é importante que a gente tenha alternativas, que muitas vezes a gente mostra outras alternativas do que pode ser feito, tá? Esteja preparado para a reação em cadeia de quem recebe o feedback, muitas vezes rejeitar, às vezes ficar com raiva, racionaliza, até passar pelo processo de aceitação.
É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado da forma como a gente fala, como a gente expressa o feedback, para tentar amenizar esse tipo de reação. Entendeu? Dependendo da forma como eu falar, a pessoa ela pode ficar mais arredia, ela pode ficar se sentir mais confrontada. Então, tem que ter muito cuidado na forma da gente expressar aquilo ali. E certificar que ela compreendeu, sabe? Se ela tem alguma dúvida, se ela compreendeu. Então, é importante que vocês certifiquem que, de fato, houve esse entendimento. Tá bom? O próximo. E aí, como que a gente faz? Como que na parte de se preparar com antecedência, eu falei, a gente tira o relatório da equipe. Esse é o caminho que vocês precisam seguir para a gente extrair o relatório de cada um dos servidores. E aí, lá na tela inicial de gestão de competências, do GCA, vocês vão ter lá como último módulo relatórios da equipe. Aí é só clicar nesse módulo e você vai ser direcionado para uma nova página. E aí aqui a gente tem diversos relatórios que vocês podem extrair, desde a descrição de função quanto o relatório de avaliação. Nosso foco agora é o relatório da avaliação, então são exatamente os 3 primeiros relatórios. A gente vai ter os relatórios comportamentais, os técnicos e o de responsabilidade. E aí a gente vai extrair esse primeiro item, que é o relatório de avaliação individual, de cada um dessas perspectivas, que a análise ela é feita por perspectiva, tá? E aí você tira o relatório da avaliação. Aqui é um exemplo, a gente vai lá e extrai um relatório, segue a lição, lembra qual é o exemplo? Relatório de avaliação comportamental. Quando a gente clica lá relatório de avaliação individual, comportamental, vai direcionar para uma tela dessa, e aí é só observar aqui, ó, em cima vai estar o terceiro ciclo, vai selecionar o setor que você está vinculado, né? E aí aqui a gente coloca, sinalando onde que precisa, quais são os itens que precisam ser extraídos, basicamente. Fica a critério se vocês quiserem outros, né? Mas basicamente isso aqui precisa ser observado na hora de extrair o relatório, tá? E aí, depois é só gerar. Seleciona alguns itens aqui já vão estar selecionados na hora que vocês forem direcionados para essa página. Se algum faltar, é só clicar e aí vai em gerar. Pode ir, Alessandra. Volta anterior? Não, volta anterior. Aqui, esse aquele foi a tela do comportamental, esse aqui é da técnica, que é basicamente muito parecida, mesma coisa, o terceiro ciclo, é a minha unidade, essa parte aqui de baixo, ela já vai estar, anterior, essa parte que já vai estar selecionada, você vai lá e clicou em gerar. Aí, esse é o da técnica e o de responsabilidade. Próximo. Mesma coisa. Observar o ciclo, que já até vai estar, mas aí você só observe. Selecionar o setor e gera o arquivo. Então, cada um desses vai gerar um arquivo diferente. A gente vai ter um arquivo da comportamental, um arquivo da técnica, um arquivo de responsabilidade. Pode avançar. E aí eu vou mostrar para vocês como que sai esse relatório, para vocês entenderem a leitura dele. Esse aqui é um exemplo de um relatório de avaliação de competências comportamentais, tá? Aqui a gente vai ter as competências básicas, flexibilidade, relacionamento interpessoal, foco de resultado, organização, planejamento, comunicação. Vai ter os indicadores daquele servidor, porque esse aqui é um relatório individual, então naquele servidor, os indicadores que foram avaliados para ele, as competências que foram avaliadas. De cada um vai estar a descrição. Então, de tudo que vocês responderam aqui vai estar descrito, tá? A segunda coluna, né? A primeira está descrevendo as competências. Tá? E aí, aqui do lado, a gente vai ter função. Função seria o nível ideal para aquela função. Então, nesse exemplo aqui desse servidor, na função dele, flexibilidade, a função teria que ter nível 5. Mas em compensação, relacionamento interpessoal é 4.4. Né? E aí, esse valor da função, também embaixo dos indicadores de cada uma das competências, também me descrevendo o que seria para cada um. Lembrando que elas também têm pesos diferentes, é por isso que não é uma média fechada,
tá? Você vai olhar 4,4, mas como se embaixo está tudo 5? Mas é porque também depende do peso de cada uma dentro do nosso inventário, tá? Então, a função seria o nível ideal, aquilo que o servidor precisaria atingir. Do lado, a gente tem a coluna desempenho. Desempenho é o resultado da avaliação daquele servidor, qual foi o desempenho dele em cada uma das competências. Então, aqui em flexibilidade, no primeiro indicador, olha, aceito opiniões e sugestões. O nível da função era 5, mas o servidor tirou 4. Então, o desempenho dele foi 4. E isso me gera um gap, que é logo da terceira, na quarta coluna, né? 1. Por quê? O que é o gap? É essa lacuna, é o quanto faltou para eu atingir a minha função. Então, faltou 1%, um ponto, na verdade, para eu atingir os 5. Meu desempenho foi 4, faltou 1. Tá? E aí, ao lado, a gente tem o resultado do superior, como é que o superior avaliou, e o resultado da autoavaliação. Tá? Então, isso aqui vocês vão poder analisar em cada um dos itens, observar os gaps, aonde que a gente tem mais gap, aonde que não tem gaps. Se vocês identificarem algum negativo, é porque quer dizer que não houve gap, ao contrário, que a pessoa superou aquilo ali. Tá? Mas essa aqui é a leitura. E aí, o que é importante? Pode perguntar. Esse negativo não se faz nada, então. Não, o negativo seria um ponto positivo, quer dizer que a pessoa superou aquilo ali. Não, porque foi uma dúvida, inclusive, aqui do gabinete, porque gerou isso e a gente não sabia se tinha que fazer algo no sistema, né? Fazer algum comprometimento. Não, não, Tá. não. Então, era essa a minha dúvida que eu tinha levantado a mão. Obrigado. Tá certo, imagina. Não, não tem. O que vocês vão, no máximo, é na hora do feedback reforçar aquilo ali, que a pessoa ela superou as expectativas do que era esperado para ela, dentro da função dela, tá? Vocês não vão precisar, não se precisa, dentro do feedback, se ler discutir todos esses indicadores, todas essas competências com o servidor. Selecionem 3 ali, 2, entendeu? O que vocês acham, vocês pontuem de mais relevante e que precisa ser trazido nesse momento, tá? Não precisa ser discutido tudo. Vocês vão analisar para pontuar aquilo que vocês acham mais relevante. Então, esse aqui é o relatório da avaliação comportamental. Tá? Pode ir para o próximo. Esse aqui é o relatório de avaliação das competências técnicas. Tá? E aí, aqui a gente vai ter, a leitura vai ser já bem parecida. Mesma coisa, a descrição, qual foram as competências técnicas que aquele servidor foi avaliado, em cima vai estar o nome dele, vai estar a função, tudo. Quem que avaliou. Aí, quais foram as competências, a função, que seria o nível ideal, e quanto foi o desempenho dele. Exemplo aqui, gestão de conflitos, o nível ideal da pessoa seria 3. Ela atingiu 2,7, né? O que me gerou um gap de 0,3. O gap, lembrando que é o quanto faltou para eu atingir o desempenho ideal, né? Seria o valor da minha função. Então, é 0,3. E aí, a gente tem um resultado tanto da autoavaliação, como o servidor se avaliou, quanto o superior avaliou. Tá? Então, e aí, aqui no finalzinho, a gente tem um coeficiente, porque esse resultado foi transformado em percentual. E aí, o coeficiente de desempenho, 90%, 100%, tá? Que aí embaixo me dá até um percentual geral da avaliação de competências comportamentais, que no caso desse exemplo, foi 98,57%, foi muito bom. Tá? E aí, aqui embaixo também tem uma escalinha, mas essa escala, para vocês terem ideia daqui, dessas pontuações, tipo a função. Gestão de conflito está 3. Se vocês olharem na escala, o que é o 3? Analisa, avalia, questiona e propõe. Quer dizer que para aquela função, o 3 era suficiente. Tá? Mas vamos supor que eu tenho 3, uma função 3, e a pessoa tirou um 4, quer dizer que ela superou aquilo ali. Tá? Olha o exemplo do negativo que o Fernando tinha perguntado aqui. Tipo, comportamento organizacional. Função 3, se tirou 3,7. Então, 0,7 ficou superior. Por isso que ficou um gap negativo. Quer dizer que ela superou em 0,7 o que era esperado para a função. Ela foi além do que era esperado. Tá bom? Só um exemplo do negativo agora, que a gente tinha comentado. Jolie, deixa eu fazer um adendo aqui. Pode fazer. Só uma coisa interessante aqui, pessoal. Esse exemplo do ranking de competências técnicas desse relatório, ele mostra para a gente uma coisa interessante.
Por exemplo, aqui na gestão de conflitos, eu tenho a função mapeada no nível 3, né, que aqui na escala padrão embaixo a gente vê aqui que o servidor tem que ter análise e avaliação, questiona e propõe, né? O próprio servidor fez uma autoavaliação com uma nota dele com 2 e o superior avaliou ele com 3. Então, a gente tende a pensar, né, que, de repente, o feedback a gente vai destacar só as não conformidades, só os aspectos negativos. Mas esse resultado é uma demonstração que falta ao servidor ter o autoconhecimento de que ele é capaz e de que ele sabe, por exemplo, ter gestão de conflitos, né? Isso é um exemplo das competências técnicas. Esse exemplo aqui desse ranking é o que estava, por exemplo, no setor de avaliação e desenvolvimento de competência. Mas na unidade de vocês vão deparar com competências técnicas, como, por exemplo, gestão de contratos, direito civil, direito administrativo. Então, é possível identificar nesse feedback que determinado servidor se considera, digamos, numa escala inferior, mas o próprio chefe dele considera ele numa escala superior de desempenho, né? Então, esses pontos são importantes para se destacar durante o feedback, né? Tá bom? E aí, o que é interessante, tá, que completando o que o Alessandro falou agora, nesse momento eu falei, o feedback ele é para ajudar a aumentar o nível de consciência daquele servidor, né, para a gente apontar ali. E aí, na hora de uma conversa, isso aqui, por exemplo, por que a pessoa se avaliou um 2? Entendeu? Isso pode gerar até uma conversa ali. O que a gente pode mostrar? Porque, como a gente destaca sempre, o feedback ele não é só para apontar as melhorias, mas a gente tem que destacar aquilo ali, o que a pessoa está saindo bem. Se ela se avaliou com um 2, por que ela se avaliou com um 2? Isso também no feedback é legal trazer, sabe? Porque isso também ajuda nessa tomada de consciência. Tá? Esse é o técnico. O próximo é o de responsabilidade. Esse aqui é o exemplo também de responsabilidade. Mesma coisa, que a gente vai ter as responsabilidades com que o servidor foi avaliado, do lado as notas do gestor, nota da autoavaliação e qual foi o desempenho dele. Tá? Esse NA é quando se foi selecionado não se aplica, né? Ou seja, que não foi, é uma responsabilidade que não foi demandada daquela pessoa, daí o não se aplica. Tá? E aqui embaixo, como é que ficou o percentual de cada um. E o desempenho. Quando vocês veem acima de 100%, quer dizer, é a mesma ideia do superou. Aqui a gente não mostra o gap, mas a gente mostra como que foram o desempenho das atividades que a gente diz que são as estratégicas daquela função. Tá? Então, se vocês veem, por exemplo, acima de 100%, seria que a pessoa teria superado. Abaixo de 100% é o que faltou, que ainda faltou um pouco para ela atingir o máximo, né? Mas que também é considerado muito bom. Tanto que aqui embaixo a gente tem uma escala, né? 0% quando ele não executou, 30% é insuficiente, 50% regular, 80% foi bom, né? Algumas evidências de melhorias a serem realizadas, 100% da pessoa foi ótimo. E 105% ela superou as expectativas, ela agregou valor naquilo que estava sendo feito. Tá? Então, aí vocês têm essa escala para vocês não ficarem perdidos. Tá, mas o que é bom, o que não é, o que precisa melhorar, porque às vezes a gente fica um pouquinho perdido de como fazer essa leitura, né? Do que a gente utiliza como parâmetro para dizer que algo é muito bom, que algo é ótimo, que algo superou. Tá? Então, aí a escala ajuda vocês nessa leitura. Lembrando sempre, nos 3 relatórios, destaquem aquilo que vocês consideram mais importante. Não precisa discutir tudo que está no relatório, porque senão vai ficar algo moroso, cansativo, e que ele acaba não tendo foco. Então, é importante que a gente tenha foco aqui, que seja algo bem objetivo no momento desse feedback. Até para ajudar no momento que o servidor for elaborar o PDI dele, né? O plano de desenvolvimento, para a gente saber o que a gente precisa trabalhar ali. Se você falar muita coisa, a pessoa acaba ficando perdida. Tá? Pronto. Pode ir, Alessandro. Avançar. Tá? E aí vocês tiraram os relatórios, fizeram essa análise, deram esse feedback para o servidor, e aí vocês vão orientados que eles devem construir os PDIs dele. Né? E aí ele é focado, o PDI, nas melhorias, naquilo que eu identifico que eu preciso desenvolver. Tá? Segundo ali, o que foi priorizado no feedback, o que o servidor entende que é muito importante ele desenvolver, porque não é o gestor que vai dizer para o servidor, você tem que fazer um PDI desse assunto. Não, é o servidor que, baseado no feedback, baseado no que foi priorizado, vai construir o PDI dele.
Só que, claro, com a participação do gestor, né? O gestor, ele tem que aprovar aquilo ali, ele tem que estar de acordo que, de fato, aquilo ali é relevante. Mas é uma construção do servidor. Então, o servidor ele vai entrar no sistema para ele cadastrar, vai elaborar o PDI deles, e a função do gestor vai ser aprovar. Depois que cada um fizer, cada servidor fizer o seu, cada um faz o seu, o gestor só vai lá e aprova, se ele concorda com aquilo ali, se ele está de acordo com aquilo ali. Então, vocês, enquanto gestores, vocês não vão fazer o servidor vai fazer o seu. O máximo que vocês fazem é aprovar o deles e fazer o de vocês. Tá? Cada um faz o seu, faz o de vocês, porque aí o superior de vocês aprova, para aprovação do superior. Pode avançar. E aí, como que a gente faz? Essa aqui é a tela do gestor. Então, na parte de cima, quando a gente tem gerenciamento de equipe, vocês vão ter PDI, que ali vai estar para vocês aprovarem um PDI. Tá? Quando vocês olharem no item embaixo, que são as minhas informações, estão os meus PDIs. Ali vocês podem cadastrar o PDI de vocês. Juliane. Pode falar, Fabrício. Deixa eu baixar a mão logo para não esquecer depois. Uhum. Bom dia a todos e todas. Juliane, na prática, a gente já é o terceiro ciclo, né? Uhum. Falo pela minha unidade, né? Não posso falar pela dos outros, claro. O PDI é uma dificuldade para os colegas, né? Não sabe operacionalizar e compreendo perfeitamente. A gente que está ali na lida, né, tem alguma dificuldade ainda. Então, além da dificuldade de operacionalizar o sistema, ele vai querer discutir a questão de data. Chefe, nessa data aqui, vai dar de só revisar comigo, porque tem aquela data ali para ver se está cumprindo, se não está, entendeu? Então, assim, no dia a dia, aqui no chão de fábrica, não é tão redondinho assim, né? Não é tão... Conversamos, identificamos o gap, vá lá, monte um PDI, volte aqui quando tiver certinho, só para eu dar minha chancela. Não é tão, né? Não é tão redondinho. Então, assim, a gente vai ter que, na prática, eu sei que amanhã vocês vão reunir, amanhã é o dia de sentar com o pessoal, né, que vai receber o feedback, mas, assim, eu peço que reforcem com eles isso, né, que vai ser diferente dos outros anos, e dois, assim, já te dizer que é um pouco sofrível, né, eu digo porque a gente, e aí também, falando por mim, a gente não conseguiu fechar o acompanhamento, nós fechamos o PDI, mas não conseguimos fechar o acompanhamento do PDI, pelo menos na minha equipe eu não consegui nenhuma das vezes, né, montava o PDI de alguns, né, eu fazia, sinceramente eu que fazia, mostrava para eles lá, mas aí na hora do cumprir, ao longo do ano, não consegui, né, meus relatórios ficaram em aberto, né, porque eu não consegui sentar lá e dizer, olha, fulano fez isso, fulano cumpriu, ou, entendeu, não cumpriu, não está fazendo, porque na prática é isso, pelo menos, começando por essas datas, né, que fatalmente eles vão dizer, e aí, chefe, e aqui dá? E aqui não dá? E onde é que coloca isso? Como eu digo, colocar isso, apontar no sisteminha lá, isso aí é o de menos, mas eu digo, fatalmente vai ter esse encontro aí, essa conversa, e aqui, senta aqui, e aqui não faço, e aqui eu só vai ter tempo, e aqui, entendeu? Não estou botando um óbvio, estou mostrando uma situação aqui do chão de fábrica, do dia a dia, né? Sim, imagina, as unidades, elas são muito corridas, tem muitas atividades, não é? Por isso que é importante, assim, esses acompanhamentos, sabe, Fabrício, todos, assim, vocês coloquem, e aí, assim, a data, ela é uma previsão, não que você obrigatoriamente vai fazer naquela data, mas é uma previsão. Assim que você conseguir, você vai lá e registre e tentar distribuir essas datas, uma sugestão, né? Principalmente quando tem equipe grande, você tentar distribuir umas datas para que não fique muita gente tudo junto, porque senão acaba de fato, você não vai conseguir parar e sentar com todo mundo de uma vez o tempo todo. Mas tentar distribuir essas datas, até observar também a necessidade de quantos acompanhamentos, porque eu já vi, às vezes, o servidor colocar ali o máximo, 5 acompanhamentos no máximo, e coloca lá todos, e no fim você não consegue dar conta. Então, até baseado na realidade da unidade de vocês, verifique o quanto que vocês acham possível, quantos acompanhamentos são possíveis, como que eu posso distribuir isso dentro da minha equipe, para que não me sobrecarregue, não sobrecarregue a equipe, que a gente consiga sentar e, de fato, fazer um acompanhamento. Agora, assim, amanhã eu vou reforçar muito que, principalmente, que a responsabilidade de elaborar um PDI é do servidor. O servidor que precisa sentar e cadastrar o seu PDI.
tá? Isso. Só para complementar, Júlio, primeiro agradecer aí a participação do Fabrício, são inserções sempre importantes aí para a gente melhorar, né? Assim, Obrigado, Alessandro. a gente tem ciência, meus caros, que esse é um processo de mudança cultural, né? Porque imagina, a gente faz um mapeamento da atribuição da unidade, transforma isso em uma função que é diferente do cargo, né? Trabalha um empenho, uma conversa com os servidores, depois uma avaliação, aí tem que fazer feedback, depois o cara tem que construir um plano de desenvolvimento para atender a avaliação. Então, toda essa perspectiva de gestão por competência é algo que, né, é implementado ao longo do tempo, né, um processo literalmente de desenvolvimento, de mudança cultural, etc. Então, até mesmo a construção do PDI, né, a disposição que o servidor tem que ter no serviço público, mais ainda, né, de acessar e de fazer um plano de desenvolvimento para ele, de aperfeiçoamento da sua competência, é algo que é difícil de ser implementado, né, a gente reconhece isso. E por isso a gente compreende que o PDI ele é importante, né, para fim de relatório, de municiar a administração do TEJAP e a escola judicial e de promover desenvolvimento também, cada um buscando o seu caminho de maneira mais técnica, né? Mas essa é uma preocupação que é real, tanto da gestão de pessoas quanto dos líderes, né? Eu ia, inclusive, citar o que a Juliane já falou, para ter cuidado com essa questão da quantidade de acompanhamentos, porque a gente sabe que, na prática, né, isso acaba atropelando as nossas atividades diárias. Mas isso é uma preocupação que é nossa também, viu, Fabrício? A gente compreende, né? O importante aqui é o servidor se propor a desenvolver uma das áreas. Se ele se propor a fazer uma ou duas gaps de competência e no decorrer do ano ele cumprir com aquilo e fazer esse acordo com o gestor, já é um desenvolvimento, né? Eu vi, por exemplo, PDI, que o colega colocou 10 competências ali. Eu não sei como ficou o PDI dele, mas eu acho muito pouco provável dele ter desenvolvido essas 10 competências. Então, assim, é uma questão de ajuste, né? Conforme a gente vai avançando nos ciclos, a gente vai alinhando esses procedimentos. Quanto à questão da execução do PDI, a Juliane vai falar um pouquinho ainda agora aqui, mas a gente já tem um manual que já foi feito, né? Já foi, inclusive, encaminhado, né, Júlio, para as unidades, via PA, naquele mesmo PA que a gente orientou a avaliação de desempenho. Nesse ano, a gente teve esse cuidado de formalizar isso via processo administrativo, né, até pelo canal de comunicação oficial do tribunal, né, mas nós já encaminhamos via PA um manual que detalha como cada etapa, cada passo deve ser executado para a construção do PDI. E aí a gente pode, de repente, trabalhar com vocês se cada uma das unidades precisar de um atendimento mais específico, tá? Fala, Fabrício. Assim, só aproveitando já, né, que a gente está tratando, e aí a gente notou que aqui, mais uma vez, na realidade da nossa unidade, que uma das dificuldades, tem gaps em todas as áreas, né? Todo mundo tem, a gente tem, mas a gente notou que um dos gaps era uma situação aqui na secretaria e que demoraria, e a gente sabe, a gente vai convivendo, né, vai fazendo cursos, vai entendendo como é que as coisas funcionam por dentro, e que não é tão simples a JAP montar cursos específicos, não é tão simples, enfim, as coisas não são tão simples, né, como a gente às vezes às vezes a gente joga pedra no tribunal, e aí quando a gente vai entendendo as coisas funcionando, a gente, né, baixa a cabeça e começa a entender que não é tão simples atender. Aí o que a gente notou? Que um dos gaps aqui, na secretaria, a gente podia resolver internamente, com a ajuda de, por exemplo, da nossa assessoria, junto com, e até com a minha colaboração, enquanto chefe de secretaria, né? Que era montar, dividir, de repente, até ao longo do ano, em 2 semestres, módulos para atualização, por exemplo, dos gerentes de processo, que aqui a gente ainda tem os gerentes. Retomamos, né? As gerências e tal, enfim, vimos que era melhor assim, para a questão de organização interna aqui do trabalho. E aí a gente resolveria um dos gaps, que é um gap de linha fim, atividade fim, resolveria com aulas, né, de atualização, com o pessoal de casa, né, com 2 assessoras e o chefe de secretaria. A gente montaria os módulos no primeiro e segundo semestre. E aí a pergunta é simples, assim, agora sendo objetivo, se a gente poderia montar dentro do PDI, e essa busca, assim, já além de, eu já vi, vocês disseram, não precisa ser só JAP,
pode ser fora, é porque a gente montou outros PDIs com livros, com curso no YouTube que eu pesquisava e daí orientava o pessoal, mas aí só aquele negócio, cair no esquecimento e aí pela falta de tempo e planejamento, eu não acompanhava. Então, se isso poderia ser feito aqui Sim. internamente, com um módulozinho montado com a gente, conosco, um negócio mais organizado, se isso teria... Sim, não tem problema algum, entendeu? Porque é como eu falei há pouco, assim, a escola, ela é uma ferramenta, mas ela não é a única ferramenta que pode ser acessada para o desenvolvimento, entendeu? E aí, cursos internos, palestras, como você falou, do YouTube, livros, filmes, tudo isso é válido, e tudo isso você pode colocar no PDI. Não necessariamente precisa ser um curso formal, eu preciso fazer uma especialização do assunto tal, eu preciso fazer um curso na escola do assunto tal. Não necessariamente. Tá? Isso é uma ferramenta, curso é uma ferramenta, mas assim, há um leque, e aí isso fica muito a critério de cada um. Né? Às vezes, como eu falei, às vezes é uma mudança de atitude, sei lá, que eu preciso ter dentro da minha unidade, que pode ser o que eu vou buscar melhorar. E o que vem doendo é que, assim, eu noto que nesse especificamente, esse gap eu venho marcando ele para essas colegas especificamente nos 3 ciclos, entendeu? E aí eu notei, até dei um toque para os assessores, que a gente conseguiria resolver, entendeu? Sim. Num módulo interno aqui, numa rodada de conversa, com slide data show, conversando, trocando informação com os colegas que estão mais atualizados, e aí eu gosto muito dessa coisa, né, de explicar, de falar, e aí faria esse elo entre a assessoria e a linha de frente aqui, né? Perfeito. Você pode fazer isso, não tem problema algum. Você só vai registrar lá o que foi feito, como foi feito, entendeu? Qual era o objetivo, cada um, né, vai colocar, mas não tem problema nenhum. Na verdade, isso é um grande exemplo que você deu, Fabrício. Muito obrigada mesmo pela sua contribuição, porque eu gosto dessas trocas exatamente porque a gente começa a ouvir as unidades e aí a gente também vai tendo outras ideias. E não só a gente, mas todo mundo que participa. E no WhatsApp? Juliane? Oi? Jonas está falando. Pode falar, Jonas. Bom dia, pessoal. Eu só queria aproveitar a oportunidade aí, colega, vocês começaram a falar sobre capacitação, tá? Vou voltar um pouco no tempo da pandemia, tá? Quando todo mundo foi para casa e a TI ficou aqui no tribunal trabalhando, tá? Como a gente está falando de produtividade também, a gente percebeu na pandemia, quando a gente começou a fazer, fizemos praticamente suporte individualizado, né, personalizado para quase todos os servidores do Tribunal de Justiça. E foi percepção geral de todos os colegas da TI a questão dos gaps como é que eu posso falar de uma forma mais branda para vocês? De intimidade com a tecnologia. Isso é, a gente percebeu que a maioria dos colegas não sabem usar a principal ferramenta de trabalho, que é o computador. Certo? Então, e não só não sabe usar o computador, como também tem dificuldade de usar os próprios serviços institucionais. Tá? Então, eu acho relevante falar isso agora, que estamos com gestores aqui, né? Cada um tem a percepção de sua equipe, das pessoas que têm dificuldades com TI, entendeu? Tem dificuldade com as próprias ferramentas administrativas e judiciais, para a gente levantar essa pauta com a Escola Judicial, que o DENTEL, né? Eu acredito que o DECIS também. Então, vontade de pronto atendimento, né, para a gente formatar um curso de reciclagem, capacitação, entendeu? Para esses colegas que têm essas dificuldades. Porque eu acho que não adianta a gente falar de produtividade se a pessoa não sabe usar a ferramenta de trabalho. Tá? Verdade. Só isso. Muito bom. E Jonas, deixa eu acrescentar uma situação. Eu sei que a discussão já está ficando longa, né? Mas só uma coisa. Jonas, ano passado, no relatório do segundo ciclo, a gente entregou para a escola. Eu acredito que até o Luiz Hamilton teve acesso, salvo engano, acho que ele está na reunião, ele pode, de repente, teve acesso sim. Um relatório, né, Luiz? Com todas as competências técnicas de tecnologia, de informática, de sistemas que estão mapeadas hoje, né, que estavam mapeadas, e entregamos para a escola essa proposição, demonstrando lá quais os maiores gaps de competência e onde os servidores têm maior competência, né, positiva no sentido das competências de avaliação
de resultado da avaliação. Esse ano, a gente pretende fazer a mesma coisa, tá? Então, a gente pode fazer isso de forma geral, como tu colocaste aí, Jonas, de entregar dentro do nosso relatório, como a gente já fez no ano passado, né? E demonstrar. Isso é ampla divulgação, então, dependendo, qualquer gestor pode solicitar e a gente consegue também entregar o relatório por unidade, tá? Então, de repente, eu quero saber na minha equipe, na minha unidade, qual é a competência de tecnologia que mais necessita. A gente pode analisar o resultado da avaliação de vocês e entregar. Só que, assim, a gente tem um universo muito grande no tribunal e nós, para essa avaliação mais específica, a gente precisa ser demandado pelo gestor. Então, aqui, como DGESP, e como gestão por competência, a gente está se colocando à disposição. Se o gestor precisar, Alessandro, eu quero fazer uma análise mais específica da minha unidade, a gente faz essa reunião com vocês, identifica essas competências, seja a competência técnica da unidade ou competência técnica de tecnologia, como o exemplo que tu citou, viu? Então, fiquem à vontade. Tá, deixa eu só completar aqui algo que é importante, que o Jonas falou da tecnologia, lembrando que nem todos os servidores são, na avaliação de competências em si, essa que a gente está falando, eles são avaliados nesse quesito. Geralmente, esses itens de tecnologia eles vão ficar voltados mais nos setores da TI. O que eu pensei, que eu acho que é até uma sugestão que a gente pode pensar no próximo ciclo, é pensar numa competência padrão, sabe? E a gente colocar com alguma competência padrão essa questão do manejo dessas ferramentas, que aí a gente conseguiria avaliar todo o tribunal e conseguiria ter até um dado mais apurado, além, óbvio que a experiência de vocês conta muito, né? Mas assim, a gente conseguiria ter um dado até para apontar, tipo, a Alessandra estava falando de unidades, a gente conseguia observar onde as unidades, quais são as unidades que têm maiores deficiências, para propor. Eu acho que isso é algo que a gente pode deixar registrado até pensando no próximo ciclo, né, de ampliar essa avaliação. Juliane e o Alessandro, me dê 30 segundos. No que o Jonas colocou, só acrescentando aí, juntando com a tua última fala, Juliane, o servidor lá na ponta, e o Fabrício consegue visualizar um caso específico que a gente conhece, ele não assume que ele não tem aquela intimidade, ele não vai colocar isso, e o que vai acontecer? Pelo volume de chamados que nós temos registrados, nós já conseguimos mapear qual é o gap daquela unidade e daquele servidor. Aí, na tua ideia de transformar isso em linhas gerais para aquele servidor se identificar com aquela ação, eu acho mais válido, porque ele se auto-identificar vai ficar difícil. Mas, por exemplo, a gente tem casos de intimidade que a pessoa não sabia usar o teclado, não sabia usar o mouse, mas ela trabalha todo dia, essa pessoa, de uma forma automática, mas ela realmente desconhece o uso prático. Uhum. Então, nesse caso de necessidade que a gente vê pelo chamado, às vezes, a gente se surpreende com o chamado, o teor do chamado. O servidor pedindo um suporte numa ação que é corriqueira e diária dele de trabalho. O Fabrício levantou a mão. Posso conseguir aqui? Pode falar, Fabrício. Sim. Milton, obrigado por lembrar. Nosso caso é emblemático, não posso falar nomes, nem a situação é até um pouco, assim, é muito ruim, não vou contar o caso, mas, assim, o que ocorre é preocupante, e eu acho que a Juliana tem razão, os colegas não foram avaliados quanto a esse ponto, mas eu, assim, só como sugestão, né, que a gente poderia aproveitar e fazer um encaminhamento aqui, para a gente, para a própria JAP, mas eu acho que já agora, para esse ano, para que não fique só para uma avaliação geral, eu acho que também, né, também como um quesito para uma avaliação para o próximo ciclo, mas para a gente já fazer um encaminhamento aqui para uma reciclagem, não só para nos realinhar, para trazer todo mundo, fazer um nivelamento, né? Mas porque lembra que a gente está dentro de um projeto de Justiça 4.0, um projeto onde todo mundo vai ter que saber atualizar lá a versão de Java, saber atualizar com suas versões para usar token, saber uma porção o básico que o Jonas comentou, o pessoal tem que estar acima disso. Né? Então, eu acho que é uma necessidade assim, que já era para a gente ter resolvido. Mas, como detectamos, eu acho que é um momento de encaminhamento, né, urgente para se fazer, para a JAP começar
assim, tipo o primeiro trimestre de 2023 para a gente fazer, além, claro, como a Ju falou, da gente, né, alterar juntar tudo, né, para o quarto ciclo de 2023. Tá? Obrigado. Para ser algo mais imediato, né, Fabrício? Sim, porque para nós esse Justiça 4.0 está batendo a porta, já tá aí, a unidade está aí e assim requer assim uma competência no sentido técnico, né? Uma competência de todos, não mais dos chefes. E aí numa realidade onde você não vai ter mais um chefe aqui, chefe, faça isso, chefe, faça aquilo, chamadinho para tudo, e os chamados agora à distância, né? Onde o Hamilton sabe, de toda a sua equipe e a equipe de todas as unidades, precisando que a pessoa faça o básico, e ele não sabe fazer o básico, ele não conhece uma combinação de coisas em teclado, e aí tem que fazer um nivelamento, né? Não tem, pelo menos um nivelamento. Né? Beleza. Obrigado, gente. Minha opinião. É isso aí. É verdade. Vocês deram ótimas contribuições, mas é isso mesmo. Tá, Átila, teu áudio tá... Bom dia, desculpa. Bom dia. Aproveitando que os colegas falaram, os colegas do Dentel, o Jonas e o Henrique, né? Luiz Hamilton, desculpa, Luiz Hamilton. O Luiz Hamilton falou algo interessante, que eles conseguem, através dos chamados, já detectar as nossas dificuldades. Eu coloco o nosso porque a gente está no dia a dia, não sabemos tudo, eu parto dessa premissa. E sugerir, Juliane, para a EJAP, esse curso que o Fabrício bem pontuou aí também, em linhas gerais, para que a EJAP tenha isso disponível para a gente. Vou dar um exemplo para vocês. Assinatura através do token. Nessa Justiça 4.0, o servidor ele está, e às vezes nós, chefes de secretaria, estamos em casa. Como é que faz para baixar lá o aplicativo para dentro do nosso computador? Nós que estamos em casa às vezes nós não sabemos esse caminho, né? Então, dentro disso que o Dentel disse que dá para pontuar, isso é uma sugestão importante, porque eu fiquei me perguntando agora, diante dessas falas todas aí. Ora, se a gente precisa trazer uma produtividade, um tempo de duração razoável para o processo, e os servidores, em linhas gerais, nós temos dificuldade em utilizar um instrumento que é o uso da tecnologia, que, para gerar essa produtividade toda, a gente precisa, então, priorizar isso, né? E só pontuando que é importante que tenha isso nessa avaliação, ainda que o Hamilton tenha feito esse comentário de que, será que vai avaliar? De repente, a gente não pode generalizar, né? Entendo o que o Hamilton disse, mas, de repente, o servidor ele vai trazer uma verdade e dizer, olha, não sei operacionalizar aqui, acolá. Fora isso que a gente, no dia a dia, enquanto gestores, a gente sabe, aqui dentro da secretaria, quem é que operacionaliza melhor isso, entendeu? Eu confesso que eu tenho muitas dificuldades, mas a gente vai correndo atrás com os colegas, os outros gestores, se dividindo aí no WhatsApp, em grupos, e a gente vai conseguindo superar isso, tá bom? Era essa a contribuição. Obrigada pela contribuição. Na verdade, foi muito válida. Assim, eu vou falar para vocês que eu já fiquei até com algumas ideias aqui, que depois a gente pode sentar com o Dentel, viu, Alessandro? De pensar em ferramentas que não sejam só dependendo da EJAP também, mas a gente conseguir construir algumas coisas que possam auxiliar as unidades nesse manejo, né, dessas novas ferramentas que vão estar aí, que é a nossa realidade. A gente não tem mais para onde fugir, então a gente precisa se apropriar desse conhecimento. Sabe? Então, foi muito válida a contribuição de vocês, e aí depois a gente pode sentar para discutir. E aí, vocês estavam falando, eu já estava tendo aqui algumas ideias de coisas que a gente pode pensar em fazer ali para o primeiro semestre já de 2023. Tá bom? E aí, continuando aqui, bom, aí a gente estava aqui falando do PDI, né, exatamente da questão do desenvolvimento, da importância dali de cada servidor construir o seu. Lá tem, dentro da plataforma, vai ter uma parte que é recursos de aprendizagem, que lá já tem algumas sugestões de alguns cursos que a gente identificou, palestras que a gente identificou dentro do universo aí da internet, cursos que alguns que tem, inclusive com certificado, gratuitos, a gente cadastrou alguns, só que aquilo ali não é algo, não é uma lista limitada, são algumas sugestões, mas como eu falei ainda agora, e aí até conversando com o Fabrício,
essa parte de recurso fica a critério de cada um. Ah, eu quero fazer algo que não tem lá, fique à vontade. Você pode colocar o que você vê que é pertinente para conseguir atingir o objetivo de desenvolver aquela competência que está sendo mapeada, está sendo discutida. Tá? Então, isso aqui é muito aberto para que cada servidor faça as suas sugestões. O que tem lá são algumas sugestões, mas que não é uma lista finita, tá? Ela não termina em si mesma, então fica a critério de cada um. E aí, pode avançar, Alessandra. E aí, aliás, só voltando, só para eu reforçar, que eu disse anteriormente, né? Então, essa parte de PDI vocês vão usar para aprovar o PDI, para aprovar o PDI de cada servidor. Claro que ali, se vocês quiserem, se forem ali, não, eu vou fazer aqui para eles, vocês também podem, não é proibido, mas o ideal é que cada servidor faça o seu. E aí vocês vão acessar essa telinha para olhar, ler o que foi feito e aprovar, tá? E embaixo vocês vão cadastrar o PDI de vocês. Agora sim, pode ir. Uhum. Indo lá na primeira telinha da parte de aprovação, está PDI, que é da equipe, clicar na aprovação de PDI, tá? E aí, nesse manual que a gente já enviou pelo PA, e aí vai ser disponibilizado também na nossa página, no grupo, lá a gente dá o detalhado de cada item do PDI, quando você entra para aprovar, onde você precisa clicar, tá? O detalhamento do nome das pessoas. Então, nesse manual, a gente já colocou esse passo a passo, tanto para aprovar, quanto para elaborar. Pode avançar. E essa parte aqui, quando é da parte de elaboração do PDI, que fica lá embaixo, né? Os meus PDIs, aí basta clicar lá em meus PDIs. Já. E aí vão fazer o cadastro do PDI. E aí a mesma coisa, nesse guia que foi encaminhado, lá a gente coloca detalhadamente cadastro, o que é cada um daqueles tópicos, o que é que precisa, como é que vocês preenchem para fazer um cadastro do PDI de vocês. Tá? E aí eu reforço algo que é importante que o PDI seja feito daquilo que é mais relevante, não precisa ser feito, o exemplo que a Alessandra falou, 10 competências, peguei PDI de 10 competências, não precisa. Foque naquilo que é mais importante, não precisa ter um monte de PDI em cada servidor, até porque não adianta eu tentar abraçar o mundo e no fim não dar conta. Então, é importante que a gente tenha foco daquilo que realmente é importante ser trabalhado, e aí para você construir o PDI. Tá? Eu entendo algo que eu ia até comentar há pouco, que o Alessandro falou da questão da mudança de cultura, o quanto que a gente está trabalhando. Eu considero essa aqui a etapa mais importante de todo o ciclo, porque a avaliação, para mim, é um termômetro, era só para a gente aferir como é que está ali a nossa temperatura. Mas o PDI é quando a gente vai para a prática e vai buscar desenvolver aquilo ali. Né? E aí é a etapa, né, dentro do ciclo que, de fato, há uma maior resistência de fazer a construção, muitas vezes, pelos servidores. Então, isso é algo que a gente vai batalhar bastante, né? Vai trabalhar amanhã na reunião, a gente vai reforçar bastante o quanto que isso é importante, porque isso aqui é um objetivo. Não adianta eu ter um resultado de uma avaliação e ficar por isso mesmo, né? Não fazer nada daquilo ali. Tá, eu tenho esse resultado, e aí? Mas é importante que a gente continue avançando. E o PDI, ele vai só traduzir aquilo ali que a gente vai fazer para avançar, para buscar desenvolver cada vez mais. Tá? Mas, assim, é uma etapa que, de fato, a gente entende que há uma resistência maior por parte dos servidores. Tá? Mas aí a gente, vamos buscar. E aí, esse guia mesmo que foi disponibilizado para vocês, distribuam ele entre os servidores, para que todos tenham acesso, todos possam abrir, que vai ajudá-los nessa construção. E aí, amanhã, incentivo a participar amanhã da reunião também. A reunião vai ser gravada, a gente vai disponibilizar depois o link. Tá? Quem não puder participar para depois ter acesso, mas reforcem com ele a importância deles virem amanhã para a reunião, que aí o próximo slide. Né? Que amanhã, nesse mesmo horário de 10 horas, que aí comunique toda a equipe, todos os servidores, para que eles se façam presentes na medida do possível, para participar, tirar dúvidas, esclarecer, que a gente consiga trabalhar essa sensibilização também para a execução do PDI. Tá certo? É isso. Não sei se alguém tem alguma dúvida. Né? Mas
Encerramos aqui. Com a professora dessa não dá nem para ter dúvida, né? Pessoal, Mas aí também, se surgir qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente, não tem problema algum, tá? Se depois surgir, porque, enfim, uma hora a gente está aqui vendo a apresentação, pega o guia e às vezes surge depois, só entrar em contato com a gente. A gente está aqui à disposição, tá bom? Muito obrigada. Pode falar, Alessandro. pessoal, agradecer vocês aí pelo tempo, né? A gente já está aqui 1h e 25 minutos de reunião. Estamos à disposição para tirar dúvida, tá? Sobre qualquer situação em relação ao ciclo de gestão por competência. Como a Juliane já falou, eu vou reforçar, pedir para que os gestores comuniquem os seus servidores dessa reunião amanhã, porque o servidor tomando conhecimento do processo de feedback, do processo de PDI, do relatório do seu desempenho, vai facilitar a vida de vocês como gestores, como líderes, né? Então, vamos aproveitar essa oportunidade da reunião para reforçar mais ainda o conhecimento sobre a gestão por competência e de como isso vai ser utilizado, né, na base lá dos nossos servidores operacionais, tá? Estamos à disposição. Vamos amadurecer essa ideia que o Átila, o Fabrício, o Luiz Hamilton e o Jonas colocaram aí, de repente fazer uma capacitação, propor através do gestão por competência, através do que nós já temos mapeado e do que a gente pode mapear, né, para a escola, um desenvolvimento voltado para essa realidade da justiça 100% digital agora, né? É muito importante para a gente esse alinhamento, é justamente isso que a gente quer, que cada vez mais o DGESP se alinhe com os gestores e possa transformar esse papel de gestão de pessoas a bem, né, do tribunal e a bem de vocês lá na ponta, nas unidades judiciárias e administrativas, tá bom? Então, se alguém mais não quiser se manifestar, se ninguém mais quiser se manifestar, eu dou a reunião por encerrada, vou fechar aqui a apresentação e agradeço os senhores pela presença. Muito obrigado, pessoal. Qualquer dúvida, estamos disponíveis, tá? É só entrar em contato com a gente pelo WhatsApp. Obrigado, Alessandro. Obrigado, Juliane. Um abraço, gente. Obrigado, Alessandro. Obrigada Obrigado, a pessoal. todos. Alessandro, vou ter que retornar contigo, que eu estava abrindo o PDI e aqui não apareceu o nome do Alessandro. Obrigada, Brasil, hoje. Tchau, Marisete. E agora é só pensar no jogo, Tchau. né? Ó, o Brasil aqui, mano. Todo mundo Tá focado quase no na hora jogo da gente- agora. Tá quase na hora da gente assistir o jogo. Tchau, pessoal. Obrigado aí. Oi, Alessandro. tchau. Oi, alguém quer falar? Quem é? Jenny, Só não tô... Ah, tá. Oi, Jenny. Tudo bem? tudo bem. Aqui no